No Hospital de São João, no Porto, João apertou a mão fria de Miguel pela última vez, sussurrando um adeus que ecoava como um grito silencioso no quarto esterilizado. As máquinas apitavam em um ritmo fúnebre, anunciando o fim iminente de uma vida que havia sido o centro do seu mundo por 10 anos. Mas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, um estranho se aproximou no corredor, carregando involuntariamente o segredo que poderia reverter o destino, um tipo sanguíneo raro, compatível, que João desconhecia ser de um irmão perdido há décadas. João saiu do quarto cambaleando, o peso da perda iminente esmagando seu peito. Ele e Miguel haviam-se conhecido em Lisboa, durante uma manifestação pelos direitos LGBT, onde as bandeiras arco-íris tremulavam contra o vento do Tejo. Miguel, o médico confiante e idealista, havia tratado um ferimento leve de João após um confronto com contra-manifestantes conservadores. Daquele dia em diante, sua relação floresceu em segredo, desafiando as expectativas familiares e sociais de uma Portugal ainda marcada por tradições católicas rígidas. Agora, com Miguel lutando contra uma leucemia agressiva, João enfrentava não só a dor da separação, mas o julgamento silencioso da família de Miguel. Os pais dele, devotos e tradicionais de uma vila no Alentejo, nunca aceitaram o casamento. Isso é contra a natureza, dissera o pai de Miguel uma vez, durante um jantar tenso. João lembrava-se de como Miguel defendera sua união, pagando o preço com um distanciamento que corroía sua alma. Mas agora, com a doença avançando, eles voltaram, fingindo compaixão, mas sussurrando orações que pareciam mais condenações. Enquanto João se sentava na sala de espera, um homem de meia-idade, com traços familiares que ele não conseguia identificar, aproximou-se hesitante. Desculpe, ouvi sobre o seu parceiro, disse o estranho, chamado Rui, com um sotaque nortenho. João assentiu distraidamente, sem imaginar que Rui era o irmão que sua mãe havia abandonado anos atrás, por medo de que sua homossexualidade contaminasse a família. Rui, agora um professor em Braga, havia descoberto sua orientação sexual na adolescência, levando a uma expulsão brutal de casa. Ele sobrevivera sozinho, construindo uma vida discreta, mas carregando o rancor de uma rejeição que moldara sua existência. A conversa começou inocente, sobre a dor da perda, mas Rui mencionou casualmente seu tipo sanguíneo raro, o negativo com um fator RH especial, o mesmo que os médicos procuravam desesperadamente para uma transfusão que poderia dar a Miguel mais tempo. João congelou, o coração acelerando. Você doaria? Perguntou, a voz trêmula. Rui hesitou, seus olhos revelando camadas de trauma. Eu não sei. Minha família. Eles me renegaram por ser como você. Enquanto isso, no quarto, Miguel delirava em febre, revivendo memórias de sua juventude. Ele crescera em uma casa onde a masculinidade era sinônimo de heterossexualidade, e sua atração por homens era um segredo enterrado. Quando conheceu João, tudo mudou. Mas o diagnóstico de leucemia veio como um golpe, forçando-o a confrontar não só a mortalidade, mas as escolhas que fizera. Eu traí minha família por amor, pensou ele, mas o arrependimento misturava-se com orgulho. João, impulsionado pela esperança, convenceu Rui a fazer o teste de compatibilidade. Os resultados confirmaram, perfeito. Mas Rui impôs uma condição: João deveria confrontar sua própria mãe, que vivia em Lisboa, e revelar a verdade sobre Rui. Ela me abandonou porque eu era gay. Agora, para salvar seu marido, você precisa forçá-la a encarar o que fez. João sentiu um nó na garganta. Sua mãe, viúva conservadora, sempre fingira que Rui nunca existira, criando João em uma bolha de normalidade aparente. A tensão escalou quando João visitou a mãe. Mãe, Rui está vivo. Ele pode salvar Miguel, mas quer que você admita o que fez. Ela empalideceu, negando veementemente. Aquele menino trouxe vergonha para nós. Eu fiz o que era certo pela família. O confronto explodiu em acusações mútuas, revelando como o preconceito havia destruído vidas. João, dividido entre lealdade familiar e amor por Miguel, escolheu pressionar. Se você não pedir perdão, perderei o homem que amo. Rui, aguardando no hospital, lutava com seus demónios. Doar sangue significava revisitar o passado, arriscando rejeição novamente. Mas vendo a dor de João, ele viu um reflexo de si mesmo, um homem lutando contra um sistema que os rotulava como desviantes. Talvez isso seja minha redenção, pensou. Enquanto a transfusão era preparada, a família de Miguel chegou, descobrindo sobre Rui. Um estranho gay salvando nosso filho. Isso é blasfêmia, exclamou o pai. Miguel, acordando brevemente, defendeu. Ele é humano, pai. Como eu. A sala encheu-se de tensão, com olhares acusadores cruzando o ar.
João segurou a mão de Miguel novamente, sussurrando promessas de um futuro. Mas o custo emocional era imenso, traições familiares expostas, alianças forjadas na dor. O primeiro ato de salvação veio, mas o preço estava apenas começando a ser pago. A transfusão ocorreu sob olhares céticos, o sangue de Rui fluindo para as veias de Miguel como uma ponte improvável entre passados fragmentados. Miguel ganhou força temporária, abrindo os olhos para ver João ao seu lado, mas o alívio era sombreado pela tormenta que se formava. Rui, agora parte involuntária daquela equação, sentia o peso de uma dívida emocional que nunca pedira. Dias após, João retornou à casa da mãe em Lisboa, um apartamento antigo no Bairro Alto, onde o fado ecoava pelas ruas estreitas. Você precisa falar com Rui, insistiu ele. Ela, com mãos trêmulas, confessou, eu tinha medo. Naquela época, ser gay era uma maldição. Seu pai me obrigou a escolher. Mas João via além das desculpas, era o preconceito enraizado em uma sociedade que ainda lutava com a legalização do casamento igualitário, apesar dos avanços. Rui, motivado pela doação, decidiu confrontar a mãe pessoalmente. A reunião foi um campo minado de emoções. Por que me abandonou? Perguntou Rui, voz quebrada. Ela chorou, pedindo perdão, mas o dano era irreversível. Rui saiu dali com uma mistura de catarse e raiva, questionando se o perdão era possível em um mundo que os forçava a tais extremos. Enquanto isso, Miguel melhorava, mas a quimioterapia o enfraquecia. Ele confidenciou a João, eu me sinto traído pela minha própria família. Eles rezam por mim, mas não aceitam quem eu sou. João, exausto, lutava com sua culpa, ao envolver Rui, ele expusera feridas antigas, talvez piorando a situação. E se isso destruir todos nós, pensou. A pressão social intensificou-se quando amigos conservadores de Miguel souberam da história. Em um jantar em casa, um deles comentou, salvo por um homossexual abandonado. Isso é ironia divina. Miguel, enfraquecido mas determinado, rebateu, a ironia é você julgarem o humor enquanto eu luto pela vida. A discussão escalou, revelando fissuras em amizades longas, com alguns partindo em desagrado. João, como artista, canalizava a dor em pinturas, telas cheias de cores turbulentas representando corações partidos e pontes quebradas. Mas o sucesso profissional era ofuscado pela crise pessoal. Ele recebeu uma oferta de exposição em Lisboa, mas hesitava, temendo deixar Miguel. Rui, agora mais envolvido, visitava o hospital regularmente. Ele e Miguel formaram uma ligação inesperada, compartilhando histórias de rejeição. Eu vivi nas sombras por anos, disse Rui. Miguel respondeu, eu também, até conhecer João. Essa aliança fortalecia-os, mas criava ciúmes sutis em João, que se sentia como o catalisador de tanta turbulência. A família de Miguel, pressionada pela melhora, tentou reconciliar-se, mas com condições. Aceitamos você, mas não esse estilo de vida. Miguel recusou, escolhendo a autenticidade sobre a aprovação. O preço da aceitação condicional é alto demais, declarou. João enfrentou sua própria família ampliada, tios e primos que sussurravam sobre pecados. Em uma reunião familiar, ele defendeu, o amor não é pecado. O ódio é. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos, levando a um isolamento maior. Enquanto o tratamento prosseguia, uma complicação surgiu, Miguel precisava de um transplante de medula. Rui testou novamente, compatível. Mas doar medula era mais invasivo, arriscando a saúde de Rui. Eu farei, disse ele, mas internamente debatia, por que sacrificar por uma família que me rejeitou? A decisão de Rui veio após uma noite de insônia, refletindo sobre sua vida solitária. Talvez isso me dê propósito, concluiu. Mas o anúncio trouxe reações mistas, gratidão de João, suspeita da família de Miguel. Alta tensão ocorreu quando a mãe de João e Rui tentou intervir, pedindo que Rui desistisse. Você já sofreu o suficiente. Rui rebateu, sofri por causa de você. Agora, escolho ajudar. O confronto expôs Malta-Nossé, era certo forçar a redenção através de sacrifício. Miguel, sabendo do risco, tentou dissuadir Rui, não faça por obrigação. Mas Rui insistiu, vendo nisso uma chance de curar feridas coletivas. João, dividido, questionava suas escolhas. Eu iniciei isso tudo. O preço é a dor de todos. A narrativa apertava, com cada decisão e quando consequências imprevisíveis. O transplante foi marcado para uma manhã chuvosa em Lisboa, onde o hospital universitário fervilhava de atividade. Rui deitou-se na maca, coração batendo forte, enquanto anestesistas preparavam o procedimento.
Estou fazendo o certo, pensou, recordando anos de solidão após o abandono. João esperava ansioso, alternando entre otimismo e terror. Miguel, em outro quarto, lutava contra infecções pós-quimio, sua mente vagando por memórias de viagens com João, praias do Algarve, noites em Sintra. Se eu sobreviver, prometo viver sem máscaras, jurou a si mesmo. A operação transcorreu sem incidentes, mas o pós-operatório trouxe complicações para Rui, dor intensa e fadiga. Ele questionava o valor do sacrifício ao ver a mãe visitá-lo, com desculpas tardias. Perdão não apaga o passado, respondeu friamente. Miguel começou a mostrar sinais de recuperação, mas o processo era lento, marcado por recaídas. A família dele, forçada a reconhecer o ato de Rui, murmurava gratidão relutante. O pai, em particular, lutava com seus preconceitos. Deus trabalha de formas misteriosas, disse, mas internamente debatia se aceitar a homossexualidade era trair sua fé. João, sobrecarregado, enfrentou uma crise pessoal. Sua arte sofreu, telas inacabadas empilhavam-se no estúdio. Um galerista pressionava pela exposição, mas João recusou, minha vida está em pausa. Isso levou a uma briga com Miguel, que insistia, viva por nós dois. A tensão revelou rachaduras no relacionamento, João sentia-se culpado por envolver Rui, Miguel via isso como salvação. Rui, recuperando-se, recebeu uma proposta de emprego em Lisboa, mas hesitava em se aproximar da família. Uma conversa com João mudou isso, você salvou minha vida. Seja parte dela. Rui aceitou, mudando-se para a capital, mas o ajuste foi árduo, com encontros familiares cheios de eucarnés. Sociedade Portuguesa entrava na equação quando a história vazou para a mídia local, um artigo no Público destacava, irmão abandonado salva cunhado gay. Reações variaram, apoio de comunidades LGBT, críticas de conservadores. João recebeu mensagens de ódio, questionando sua moralidade. Como você ousa expor nossa família, escreveu um parente distante. Miguel, ganhando forças, defendeu publicamente, em uma entrevista, falou sobre preconceito e redenção. O amor não discrimina. Porque nós discriminamos. Isso inspirou debates nacionais, mas atraiu backlash, protestos fora do hospital, com cartazes condenando a agenda gay. João enfrentou traição quando um amigo próximo, pressionado pela família, distanciou-se. Eu te apoio, mas não posso arriscar meu emprego. A dor da perda de amizades somava-se ao stress. Rui, agora integrado, lutava com identidade. Eu doei para provar algo. Ou por genuína compaixão. Uma terapia o ajudou a processar, revelando traumas profundos. Alta no hospital, Miguel retornou para casa com João, mas a dinâmica mudara. Discussões sobre futuro, filhos, a adoção, expunham diferenças. Miguel queria uma família, João temia rejeição social. Uma reviravolta veio quando a mãe de João revelou um segredo. Rui não era filho biológico, adotado, mas abandonado por orientação. Isso abalou Rui, então, por que me rejeitar? O confronto final com a mãe levou a uma ruptura, com Rui escolhendo distância. João, mediando, pagou o preço emocional, desenvolvendo ansiedade. Minhas escolhas feriram todos, confessou a Miguel. A narrativa construía para um clímax, com cada personagem enfrentando o custo de suas decisões em uma sociedade em transição. Com Miguel em remissão parcial, a vida parecia estabilizar, mas sombras persistiam. João organizou uma pequena celebração em casa, no Chiado, convidando Rui e famílias relutantes. A noite começou harmoniosa, com brindes à vida, mas explodiu quando o pai de Miguel questionou Rui, você doou por pena ou para se vingar? Rui, contido, respondeu, por humanidade, algo que você parece desconhecer. A acusação levou a uma discussão acalorada sobre moralidade, com a mãe de João defendendo, todos erramos. Mas o dano estava feito, alianças frágeis romperam, com o pai de Miguel saindo furioso. João, devastado, confrontou Miguel, isso valeu a pena. Miguel, enfraquecido, admitiu, sim, porque nos forçou a ser verdadeiros. Mas internamente, Miguel duvidava, sentindo o peso da dependência. Rui, sentindo-se usado, considerou partir. Uma conversa com um terapeuta o fez ficar, você ganhou uma família, mesmo imperfeita. Ele começou a namorar discretamente, mas o medo de rejeição persistia. Sociedade reagia, petições online apoiavam direitos LGBT, mas contra grupos católicos protestavam. João, como artista, usou isso em uma exposição, pinturas retratando dor e esperança. O sucesso veio, mas com controvérsia, críticas de propaganda.
Uma traição maior surgiu quando um primo de Miguel vazou detalhes médicos para a imprensa, expondo vulnerabilidades. Miguel sentiu-se violado, minha doença virou espetáculo. João, furioso, cortou laços familiares, isolando-os mais. Rui ajudou, oferecendo suporte legal contra a mídia. Essa colaboração fortaleceu laços, mas revelou inveja. Rui invejava o amor de João e Miguel. Miguel sofreu uma recaída menor, forçando reflexões. Se eu morrer, o que deixo? Ele escreveu cartas, expressando gratidão e arrependimentos. João, exausto, considerou separação temporária para respirar. Miguel implorou: não me abandone agora. A decisão de ficar veio com custo. João sacrificou uma bolsa artística no exterior. A mãe de João tentou reparar, convidando Rui para jantares. Progresso lento, mas genuíno, com admissões de erro. Em um momento pivotal, Miguel confrontou seu pai: aceite-me ou perca-me. O pai, tocado, pediu tempo, sinalizando mudança possível. Rui encontrou paz em ativismo LGBT local, canalizando dor em advocacy. A tensão culminava em uma manifestação em Lisboa, onde João e Miguel marcharam juntos, com Rui ao lado. Confrontos com opositores testaram resiliência, mas solidificaram a união. Porém, uma decisão controversa surgiu. Miguel, em remissão, quis adotar uma criança. João hesitava, temendo preconceito. Rui apoiou: mostre que famílias como a nossa merecem existir. O debate interno rasgava-os, questionando se o preço social valia a felicidade. Anos passaram, com Miguel em remissão completa, mas cicatrizes emocionais permaneciam. João e ele adotaram uma criança, desafiando leis e olhares, pagando com batalhas judiciais e isolamento social. Rui tornou-se tio dedicado, encontrando propósito na nova família. Mas o passado assombrava. A mãe de João faleceu sem reconciliação plena, deixando Rui com arrependimentos. O pai de Miguel evoluiu lentamente, visitando ocasionalmente, mas nunca plenamente aceitando. João refletia em seu estúdio: nossas escolhas nos salvaram, mas custaram caro. Exposições globais celebravam sua arte, inspirando outros, mas o preço era a vigilância constante contra preconceito. Miguel, agora ativista, palestrava sobre saúde e direitos, transformando dor em impacto. O amor vence, mas não sem luta, dizia. Rui, casado com um parceiro, vivia abertamente, creditando a jornada por sua liberdade. No entanto, tensões persistiam, debates familiares sobre educação da criança expunham diferenças éticas. Devemos esconder nossa história, questionava João. A narrativa encerrava com eles em uma praia portuguesa, assistindo o pôr do sol, simbolizando esperança frágil. Mas, no final, surge a pergunta: foi certo João envolver Rui, sacrificando privacidade familiar pela salvação de Miguel, ou isso foi uma manipulação ética questionável?